crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão ficando em casa, se cuidando bastante, lavando as mãos com bastante água e sabão, usando máscara quando vai à rua. Só pode sair de casa se for necessário. Muito importante, fique em casa. Hoje a nossa aulinha é de ciências. E para começar a nossa aula, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Por que será que alguns seres vivos sobrevivem em lugares tão diferentes? Já pararam para pensar? Lugares muito frios, lugares muito quentes, com muita água, com pouca água. Como será que esses seres sobrevivem? Vamos pensar? O que será que as plantas têm? Uma planta no sertão, naquele sol de rachar, frio intenso parece ideal para uma, enquanto a outra gosta da beira do mar. Uma com espinhos, outra com gavinhas. Uma suporta falta de água, outra morre coitadinha, sem água. Aquelas nas geleiras, parece muito frio a aguentar. Mas eu fico me perguntando, como é que elas conseguem suportar? Esse é um poema de Jaiana Richard. Vamos conversar? Vamos pensar assim. O que será que as plantas possuem que ajudam elas a sobreviver, cada uma em seu lugar, com ambientes muito diferentes? Já pararam para pensar nisso? Como as plantas conseguem água, alimento, luz solar para sobreviver? Outra pergunta: por que será que algumas plantas morrem se não tiver água e outras ficam meses e meses e meses sem uma gota d'água? Umas recebem muita luz solar e vivem, e outras, se não receber luz nenhuma, vivem também. Como será que são as plantas? Por que será que elas são assim? Vocês sabiam que existem milhões de espécies de plantas no mundo e que elas vivem em ambientes completamente diferentes? Sabiam? Vocês sabiam que elas vivem em climas diferentes, relevos diferentes, ambientes diferentes? Vocês sabem por que essas plantas sobrevivem? Por que elas não morrem se tiver muito frio, se tiver muito quente? Por que será que essas plantas sobrevivem? A resposta é porque essas plantas elas se adaptam ao local para sobreviver. Então elas aguentam a temperatura, elas aguentam o calor, aguentam a falta d'água, elas são adaptadas. Então cada ambiente, cada relevo, cada local, cada tipo de lugar tem um tipo de planta. Vamos observar? No deserto, apesar de secarem bem rapidinho, para garantir a vida das sementes, quando chove, as novas plantas logo crescem, dão flores, dão frutos, antes de secarem de novo. Assim, as sementes germinam e na próxima chuva elas crescem novamente. Isso é uma planta adaptada para o deserto. Vocês sabiam que algumas plantas sobrevivem na água ou em lugares muito úmidos? Não sabiam? As que vivem completamente debaixo da água retiram seus nutrientes da própria água. Será que se a gente pegar uma planta do mangue e plantar no quintal da nossa casa, ela nasce, ela cresce, ela reproduz? Será? Acredito que não, porque a planta lá do mangue, ela precisa daquele ambiente para sobreviver. Vocês sabiam que existem plantas carnívoras? Elas possuem folhas que abrem e fecham como se tivesse uma dobradiça. E elas se alimentam de pequenos animais. Existe esse tipo de planta também. Então vamos observar. Cada planta sobrevive de uma forma, em um ambiente específico, e elas não morrem, porque elas são adaptadas. Entenderam? Agora,
Vamos pensar nas plantas que existem no local onde nós moramos, aqui no Viçosa. O que temos? Bromélias. Como são as bromélias? Tem folhas? Dão frutos? Não dão? São pequenas? São grandes? Cactos. E os cactos, como são? São pequenos? São grandes? Dão frutos? Dão folhas? Dá para cultivar em casa? A vegetação rasteira na beira da praia, aquela plantinha que fica lá no chão, como elas são? Como elas sobrevivem? São pequenas? São altas? São baixas? Como elas são? Os coqueiros. Como tem coqueiro aqui na cidade, né, gente? Tem coqueiro para todo lado. Os coqueiros dão fruta? E aquela água de coco gostosinha que a gente bebe vem do coqueiro, do pé de coco, que dá o coco, que a gente tira o coco, tira a água e faz um monte de coisa legal. Tem mais. Pitangueira. Quanto pé de pitanga? Antigamente tinha mais, agora tem pouquinho, mas ainda tem. A pitangueira dá fruta? Dá. Será que a fruta da pitangueira serve pra gente comer? Pra gente se alimentar? Os pés de acerola. Tem muito pé de acerola ainda na cidade? Eu acho que ainda tem um pouco, hein? Outra. Aroeira. Tem aroeira? A gente colhe a aroeira? Pra que a aroeira serve, gente? Vocês vão fazer o seguinte agora. Vocês vão escolher uma dessas plantas que eu falei e vão fazer uma atividade que eu vou ensinar a seguir. Preste bastante atenção. Pode pedir ajuda do papai, da mamãe, do irmão, mas tem que fazer, tá bom? Agora chegou a sua vez. Eu quero ver se você prestou bastante atenção em tudo para fazer uma atividadezinha bem facinho. Mas se não conseguir, pode chamar a mamãe, pode chamar o papai, pode chamar o irmão mais velho ou a irmã mais velha para ajudar a fazer, tá bom? Vocês vão escolher uma das plantas que vocês viram aqui hoje e vocês vão falar um pouquinho sobre ela. Eu vou mandar uma tabela agora, vocês vão observar e vão tentar fazer no caderno. Vocês vão olhar a planta e observar as características dela. Se você não quiser fazer com nenhuma dessas plantas, não tem problema. Você pode fazer com uma plantinha aí do seu quintal, tá bom? Essa é a atividade. Em uma folha do seu caderno, você vai fazer um quadro e vai desenhar a plantinha que você escolheu. Pode ser uma dessas que nós estudamos hoje, pode ser uma da sua casa, do seu quintal. Na outra folha, você vai escrever as características desta planta, como ela é. Primeiro você vai colocar onde ela vive, na terra, na água, e como ela é, como são as folhas, como é a raiz, se ela dá fruto ou não. Você pode fazer um pequeno texto, fazer frases ou palavras. Depois é só fotografar e mandar para a professora. Só para lembrar, o sucesso da sobrevivência de uma planta acontece por causa das suas adaptações, sabiam? Por causa das suas formas, das suas folhas, do caule, das suas raízes. Todos esses fatores contribuem para que ela sobreviva em lugares muito quentes, em lugares muito frios, com muita água, com pouca água. Tudo isso contribui para que a planta sobreviva. Entenderam? Gostaram? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos! Se cuidem!